começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando críticas, mensagens e sugestões de pauta pelo WhatsApp 31 985692926, está aí na sua telinha, 31 985692926. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para Nova Lima e também para toda Belo Horizonte. Estamos em nossas redes sociais, pelo Instagram, YouTube e Facebook. Lembrando que os programas ficam todos arquivados para você assistir na hora em que você quiser. Nós contamos sempre com a participação de nossos debatedores fixos. Zé Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão, aqui da TV Banqueta, e Ederson Lírio, Betão, que é bacharel em Direito, servidor público municipal concursado e também ativista da causa animal. Nós vamos começar falando sobre a matéria de capa do jornal Banqueta desta semana, que trouxe a discussão a respeito das eleições do Sindicerp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. A eleição, que estava marcada para 23 de março, ela foi suspensa pela juíza doutora Maria Albergaria. Não lembro. Foi. Da juíza. O nome dela, o sobrenome? Não sei, eu não lembro. Sim, perdão. Então o sobrenome dela é Albergaria, desculpa a magistrada, eu esqueci o primeiro nome da juíza. Enfim, Betão, a juíza decidiu suspender a eleição, por quê? Porque a chapa 2, que é a chapa de oposição, ela não conseguiu o registro de sua candidatura, por várias alegações. Entre essas alegações, segundo a chapa 2, não teve direito de resposta ou de acesso, né? De acesso às informações. E com isso, a juíza preferiu suspender as eleições. Lembrando que a chapa 2, ela é comandada pela professora Cláudia, e a chapa 1, que é a chapa de situação, que tem apoio inclusive de vereadores, ela é comandada pelo motorista Fabrício. O Fabrício afirma que não existe a chapa 2 porque ela não foi registrada, nós não conseguimos acesso ao Sindicerp, mas a comissão eleitoral respondeu ao Banqueta aquela resposta tradicional de assessoria de imprensa, não respondeu absolutamente nada. Enfim, Betão, o que você pensa a respeito desse imbróglio? Você que é o responsável aqui por defender a categoria do servidor público concursado. Só concursado. Não, você é concursado. Sim, eu sou concursado. Bom, gente, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado a todos por nos acompanhar aí nas plataformas digitais, TV e essa revista semanal tão importante que é para o nosso município, né? Quando a gente fala do servidor público, a gente pensa no servidor público como um patrimônio realmente da cidade, né? Apesar de ter uma parte das pessoas que entende que o servidor público, às vezes, não está ali se dedicando a contento. Mas, pulando dessa fase, a gente vai falar para a representatividade, que é o sindicato, né? Esse pessoal que está no sindicato há mais tempo, né, que já está aí, quase 20 anos no sindicato, e toda eleição de sindicato traz essas peculiaridades, né, associações, sindicato e tal, porque existe, de fato, uma dificuldade, às vezes, para registrar a chapa, as pessoas querem, às vezes, perpetuar ali na condição de dirigente do sindicato e tal. Não sei se é essa a questão, mas a juíza achou por bem suspender e analisar o mérito com toda a sua... com todos os seus detalhes. O que eu tenho para falar, gente, é que o servidor público ele precisa de representatividade forte, né? A gente tem visto aí o sindicato ao longo do tempo, que é óbvio, né, que os sindicatos a partir do Michel Temer, começou a ser enfraquecidos, né? E nesse contexto, dentro desse contexto, o sindicato dos servidores públicos não foi diferente, né? Mas ali precisa também, eu entendo que toda eleição ela é muito válida e muito bem-vinda,
até para oxigenar as questões internas da representatividade dos servidores. Eu não estou vendo aí uma clareza forte, porque se a juíza acatou um pedido, normalmente o juiz nem gosta muito de interferir nessas questões, já que tem um estatuto próprio. Mas se ela deferiu esse pedido aí, é porque tem indícios. Eu acho que as pessoas precisam só entender o seguinte, gente. Concorre democraticamente, né? Olha, vai ter inscrição, abre, deixa aberto, olha, põe até 10 horas da noite. Quem não tem medo de perder, não tem medo de eleição, gente, né? E eleição é para isso mesmo. Eleição é para saber quem é que tem a confiança ali das pessoas que vão votar, no caso, os servidores efetivos. Então, assim, eu entendo que a juíza fez certo, porque é necessário que a gente tenha transparência em todos os processos, Fred. Zé. E eu acho que é isso que a gente tem que pautar a nossa relação. Desculpa, Betão. Não, tudo bem. Público de casa só me retratando e pedindo desculpas à competentíssima doutora Maria Juliana Albergaria. Esse é o nome completo da juíza que suspendeu as eleições do Sindicep. Zé Raimundo, sua ponderação, sua opinião a respeito. Olá, Fred, Betão, um grande abraço a vocês que nos acompanham aqui pela TV Banqueta. Olha, eu não tenho muito como opinar nessa questão. A única coisa que eu posso dizer é que, desde que eu me entendo por gente, Fred, toda eleição de entidade, seja ela qual for, tem esse tipo de problema. Quem está não quer sair, quem está de fora quer entrar. Isso é antigo no Brasil e sempre dão essas polêmicas. Agora, a chapa que entrou na justiça requerendo os seus direitos. Sim. E a chapa que se considera vencedora, conforme disse o Betão, também está defendendo o seu lado, mas se a juíza definir que precisa haver uma outra eleição, ou seja, anulou a eleição que foi feita, né, a posição que foi feita, eles vão ter que se adaptar e vão pro pau e aconteça o que for melhor. Não tem muito segredo nisso aí, não. Ok. Também vou um pouquinho do lado do Zé, que sobre essa questão do regimento, né, do edital, essas informações eu não conheço. Aí é um processo interno deles. A Cláudia, que é professora, que é comandante da Chapa 2, tem todo o direito de ir à justiça para buscar os direitos que ela e sua chapa acham que tem. O motorista Fabrício, que é o presidente da Chapa 1, também está no seu direito. Então, o jornal apenas relatou o que disse os argumentos da Cláudia, os argumentos do Fabrício e os argumentos da comissão eleitoral. Mas a minha opinião sobre a atual gestão do sindicato é nota 0. Por que eu falo nota 0? Para quem, igual nós acompanhamos? Acompanhamos não. Nós temos o orgulho, TV Banqueta, de ter transmitido diversas assembleias do sindicato, desse mesmo Sindicerp, pegando fogo. Milhares de pessoas no Campo do Retiro à noite e nós transmitindo essas assembleias. Teatro Municipal com gente saindo pela janela. E o sindicato, a atual gestão do sindicato, escondeu-se debaixo da mesa, debaixo do lençol nessa última gestão. Não se posicionaram, pelo menos publicamente, em nada, não responde imprensa, escondidos, e ainda querem perpetuar no poder? É isso mesmo? Fica essa pergunta para vocês, servidores públicos. A atual gestão do Sindicep representa vocês? Essa é a pergunta. Por isso que tem que haver eleições, voto. Porque falar discurso é muito bonito, mas na prática, qual que é a sua atitude? Qual que é a sua? Verdade. Vamos lá. Pessoal, agora indo para um tema bem legal, o jornal Banqueta, como é de sua característica, trazendo sempre temas atuais, modernos e discussões abertas, né, no mundo atual. Globalizado. Nós trouxemos uma matéria chamada de A Lacuna do Orgasmo. Nós trouxemos dados científicos de que, em caso de casais heterossexuais, a mulher demora... 65% das mulheres atingem o orgasmo. Já o homem, 95%. Como tratar dessa diferença aí, Betão?
Ô, Fred, isso é uma... Traz a matéria. Ou melhor, vou te perguntar, o que você achou da matéria? Quais são os pontos de destaque? A realidade é o seguinte, quando a gente vai discutir esse assunto, a gente teria que ter, né, um estudo, pelo menos, a gente teria que ter esse estudo, mais ou menos, pessoal, de sexualidade mesmo, né? Que é uma matéria e uma área muito importante na vida das pessoas. O que acontece na matéria, que eu acho super legal e eu acho super aberto do jornal, e aí tem que toda vez parabenizar a coragem, né, de discutir esses assuntos. Eu estava discutindo hoje de manhã, tomando café com uma servidora que a gente estava trabalhando junto, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Como que ainda é tabu discutir sexualidade, né? Num país completamente globalizado, num mundo totalmente aberto, e a gente ainda tem dificuldade ainda de discutir a sexualidade. E esses dados são importantes, né? Porque são dados que a gente não tem, assim, você não tem ele à mão, né? E a gente vai percebendo assim o sofrimento mental que isso causa e o sofrimento que as mulheres também passam, porque se só 65% das mulheres chegam ao orgasmo, ou seja, nós homens não estamos fazendo o trabalho que é o trabalho no sentido figurado direito, ou seja, a gente não está conseguindo proporcionar para as nossas parceiras a alegria da sexualidade, a alegria de fazer sexo, né? Mas também tem outros conceitos, Fred. A gente estava conversando hoje de manhã, e é bom essas matérias assim, porque a gente conversa com a pessoa que tem legitimidade, no caso uma mulher, para poder falar. Então, assim, não é só questão também do ato sexual. A sexualidade começa antes, no carinho, no respeito à pessoa, na convivência íntima ali das pessoas e tal. E isso vai trazendo uma realidade, principalmente para as mulheres, que é mais sensível mesmo, né? Não é frágil, não. Ela é mais sensível nesse contexto. Por quê? Porque ela foi ensinado para ela que a sexualidade, para além de ser uma questão de muita confiança, para ela é uma questão também que traz bases morais, né? E essas bases morais, a religião e etc., vai fazendo com que ela também se reprima ali do prazer, né? Numa sociedade que vive falando que ter prazer, a mulher ter prazer é pecado, né? Nós falamos aqui do Contar Caligari, que fala exatamente isso, que nós vivemos numa sociedade de 3.000 anos de ódio às mulheres. Então, Fred, parabenizar demais a matéria, porque traz para todos nós uma visão clara do que é a mulher na sociedade que a gente está vivendo, né? Melhorou? Se você for pegar a sociedade da minha mãe, né? Não vamos nem muito para trás, não. Se for pegar o período para trás aqui, que é das nossas mães, você vai ver que hoje a gente tem uma sexualidade muito mais avançada. Mas com esses dados você vê que a gente precisa evoluir muito mais. Só para complementar você, Betão, eu fico imaginando, aí a gente acaba trazendo dados de nossas casas, né? Será que a minha avó, esposa de Tião Sartre, que tinha apelido de Tião Mussolini, será que ela chegou ao orgasmo? Alguma vez? Será que nossas avós chegaram ao orgasmo? Alguma vez na vida? Zé Raimundo, sua opinião a respeito da matéria? Mais uma vez, Fred, a matéria é excelente porque é esclarecedora para a população. E o jornal tem essa coragem. Então, essa função do jornal aqui na cidade, aqui na região, ela é muito importante e, mais uma vez, acertou em cheio. Essa questão da sexualidade, principalmente do orgasmo, eu entendi de forma diferente um pouco do que disse o Betão. Entendi que, numa relação sexual, o homem tem 95% de chance de chegar ao orgasmo e a mulher tem 65%. Essa dificuldade, essa diferença do homem com a mulher, isso é desde sempre. Sempre existiu. Só que aí vem o que vocês falaram e eu concordo plenamente. O mundo mudou. Nós avançamos, o mundo evoluiu. Então, aquilo que acontecia, você citou aí a sua avó com o seu avô, né? O Betão citou as nossas mães. Mudou de lá para cá. Então, o diálogo é essencial numa relação conjugal, de qualquer forma, seja de casais casados, de namorados, de paquera só, tem que haver uma relação de comunicação entre os dois, entre as partes. Porque a mulher tem o jeito dela, a mulher tem a sua
maneira de chegar ao orgasmo e o homem tem a sua. E isso tem que ser respeitado. O homem é o homem, a mulher é a mulher, mas eles podem se encontrar lá na frente desde que haja um diálogo, desde que haja um entendimento. O que eu acho que está faltando é realmente o entendimento, e a gente assusta por sermos, hoje estamos no ano de 2026, avançado, com a tecnologia totalmente avançada, as informações avançadas, acabou o tabu, né? Sexualidade, não tem mais aquele tabu que nós tínhamos, e aí a gente ainda assusta que isso acontece nos dias de hoje. Isso é que é preocupante. É verdade. A respeito disso, tem duas observações. A matéria nem fala disso, né? Deixa claro que tem que ter a conversa, como diz Zé Raimundo, né? Você tem que entender o que a sua parceira ou seu parceiro gosta, né? O que faz com que ele chegue ao orgasmo mais rápido. Aí tem o quê? Hoje em dia, o que tem de brinquedinho sexual aí, pessoal, é enorme, não é só para usar sozinho, não. Você usa durante o ato sexual para que ambos cheguem mais rápido ao orgasmo. E o segundo, que é o básico de qualquer relacionamento, também sexual. Quando um casal, se você perdeu a admiração pessoal pelo seu parceiro ou sua parceira, aí não há brinquedinho, não há conversa que chegue ao orgasmo. A admiração pessoal antes do sexo é fundamental para você ter uma boa relação sexual. Já falamos de sexo, agora nós vamos falar também de um tema moderno. Vou começar por você, Zé, que eu pulei você da última vez. A questão, pessoal, da não monogamia. Monogamia, perdão. O tal do poliamor cresce a cada dia. Aqui na nossa redação, quando a gente foi fazer essa matéria, nós temos a jornalista Helena, que tem 20 e poucos anos, ela dizendo que na sua relação de amizade, isso é cada dia mais comum. E que talvez pra gente nos assuste. Qual a sua opinião, Zé Raimundo? E ela falou uma verdade. Essa situação ela já acontece há algumas décadas e vem crescendo a cada dia mais. E, conforme disse a Helena, hoje está muito mais comum do que há alguns anos atrás esse tipo de situação. A liberdade do casal. Então nós estamos, de repente, Fred, a gente comunica muito com famílias, com as pessoas que têm um tipo de vida mais tradicional, que é a vida de marido e mulher, de namorado e namorada. Mas existe sim um mundo paralelo, que é esse mundo da liberdade, a liberdade conjugal, que o homem tem liberdade de ter outras relações, a mulher tem a liberdade de ter outras relações. A reportagem trouxe bem isso aí. Isso é uma verdade, não tem nada de anormal, não. Está evoluindo sim, está acontecendo e acontecendo muito e perto da gente, né? Só que muitas vezes a gente, como tem aí quando eu falo a gente, a maioria das pessoas até que estão nos assistindo tem uma vida mais familiar ou mais tradicional, é difícil um pouco de entender isso aí. Mas o mundo está caminhando muito para esse lado, com toda certeza. E aí, Betão? Bom, aí eu preciso falar dessa... Uma coisa casa com a outra, né? Essa questão da sexualidade, do desejo, da admiração, de tudo isso que está rolando, e do poliamor, né? Que são vários amores em uma relação, vamos dizer, uma pessoa com vários parceiros, né? Com vários namorados ou várias relações. Não se trata só de vamos dizer assim, de uma evolução geracional. Ela parte do princípio de uma revolução de comportamento, né? A nossa geração, que eu falo muito isso, a nossa geração, Fred, eu, você, Eduardinho, e tantos outros, nós tivemos duas coisas que foram interessantes, que é a abertura para a tecnologia e a liberdade sexual. Foi uma das brigas que nós tivemos na nossa juventude, né? E essa moçada que está vindo agora já pega esse terreno mais, vamos dizer assim, mais arado, né? Já mais planinho para poder plantar ali as coisas que pensam. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado, e aí não é nenhum tipo de censura, é como que essas coisas estão
aflorando nas consciências, né? Então, por exemplo, se você tem o desejo, você tem o desejo e esse desejo, você vai dar vazão para esse desejo, ok, é isso que você vai viver, é o desejo único e simplesmente e tal. Mas se a relação de poliamor for uma relação de sentimento com vários sentimentos envolvidos, isso pode gerar não só sofrimento mental para as pessoas que estão envolvidas, mas gera também outros tipos de crise e crises existenciais. Então, entender tudo isso é um serviço para psicanálise, né? E para a gente também como sociedade. O que a gente precisa buscar, e aí eu não sou pai, mas você é pai, etc., os pais que estão que estão nos ouvindo, é entender como que isso está se dando na consciência dessas crianças que estão vindo. Qual o tipo de informação que ela está tendo e qual o tipo de estudo que ela está tendo. Porque não adianta você falar de poliamor e não entender nada de sexualidade, né? Você não tem aula de educação sexual. Aí você vai ter um problema sério, que se 65% das mulheres já não sente prazer, né, tendo um parceiro, vamos dizer, ou dois no máximo, imagina num poliamor em que vai saindo experimentando isso. Então, assim, tem várias coisas que precisam ser analisadas. E a mulher tem um detalhe a mais, porque ela tem uma visão moral cristã já desenvolvida, que a sexualidade está muito baseada na questão sentimental e na questão do amor. Então, assim, é uma evolução que está tendo, tem, mas os pais têm que ficar atentos, porque a orientação, Fred, começa dentro de casa. Essa é a primeira orientação que tem. E não é a questão moral. A questão é de conversa, de diálogo, porque é assim que a gente vai fazer dessa geração que está vindo aí entender quais são essas revoluções que estão vindo ao longo do tempo. Isso mesmo. Eu sugiro o pessoal de casa, da cidade de Nova Lima, Raposa Acima, pegar o jornal impresso, que essa matéria é muito legal, para você entender tudo o que está acontecendo hoje em nossa sociedade. Você de Belo Horizonte e do resto desse mundo, entre no Instagram da TV Banqueta, que o jornal impresso está disponível. O que eu tiro disso aí, dessa matéria, é que não existe jeito certo de amar. O que a gente pode fazer é não julgar a relação dos outros. Se está feliz, né? Se não é modismo, né? Que cada um no seu quadrado, muito com isso, né? Cada um no seu quadrado. Vamos virar o assunto. Você não é vigilante de sexualidade alheia, não, né, Fred? É não? É. Cada um sabe da sua relação, do que você gosta. Do que lhe faz feliz, né? Isso mesmo. O que não pode é viver infeliz para mostrar algo para essa sociedade, muitas das vezes machista. Vamos lá. Vamos falar agora de um tema atual. Vamos falar, por exemplo, de política aqui em nossa cidade, em Nova Lima. No dia, parece que foi 4 de abril, no início do mês de abril, o prefeito João Marcelo inaugurou o busto de Augusto de Lima na Praça Bernardino de Lima. Augusto de Lima foi um grande novalimense, foi governador de Minas Gerais, foi muito importante para a política nacional e ele é novalimense. Nascido em Nova Lima, inclusive o fórum da cidade recebe seu nome. E o Lima também, de Nova Lima, também tem essa referência, né? Tem essa referência da família de Augusto de Lima. Tem a ver com a família dele. Tem. Ou seja, perfeitamente normal e salutar essa iniciativa do prefeito João Marcelo. Mas a prefeitura também realocou o busto de Getúlio Vargas. Existia, vamos voltar um pouquinho atrás, que é melhor para a população entender. Lá atrás, na Praça Bernardino de Lima, existiam 2, recentemente, né? Pode ser que eu não saiba, tiveram outros bustos. Os últimos 2 bustos que existiam na Praça Bernardino de Lima eram de Getúlio Vargas e de um também novalimense Marquês de Sapucaí. Dia 4 de abril, o prefeito João Marcelo foi lá e inaugurou o busto, como disse, de Augusto de Lima. E realocou o busto de Getúlio Vargas. O busto do ex-presidente da República, o pai do trabalhador, né? Quem criou a CLT, os direitos trabalhistas, ele foi realocado para o prédio do Nova Lima Tende, que é justamente o prédio onde abrigava o antigo fórum da cidade. E nisso houve várias discussões na nossa cidade, pessoas a favor e pessoas contra. Zé Raimundo, você foi contra a realocação do busto de Getúlio Vargas? Sim.
Fui contra porque eu acho desnecessário, Fred. A praça é uma praça bonita, uma praça grande, caberiam lá os 3 bustos sem nenhum problema. Não precisava realocar esse busto do Getúlio Vargas lá para outra entidade, não. Por mais importante que ela seja. Já até inaugurar um outro busto lá, tem tanta gente importante merecendo o nosso reconhecimento, né? Tantos novalimenses aí do passado, por que não? Então eu achei que desnecessário. Mais uma vez, tem algumas ações que acontecem na administração pública municipal, estamos falando muito de Nova Lima, que são desnecessárias, que não precisava criar essa polêmica. Para quê? O busto do Getúlio Vargas tinha que continuar na praça, conforme você disse. Ele, querendo ou não, ele foi um presidente muito importante do Brasil no passado. Ele criou lei trabalhistas, ele criou uma série de novidades naquela época que perduram até hoje. Então, uma tremenda de uma falha, na minha opinião, realocar esse busto da praça lá pro Nova Lima atende, o Uai, onde tem o Uai. Uai, bobagem, não precisava disso. Betão, sua opinião sobre a relocação do busto de Getúlio Vargas? Eu vou dar um chute aqui, que é chute mesmo, tá? Eu acho que a ideia, e é chute, tá? Mas isso aí é uma coisa que tem que levantar depois. Porque lá também tem a sede do Ministério do Trabalho, lá no Uai atende, a gente faz a carteira de trabalho, aquela coisa toda. Talvez tenha sido por essa questão, mas eu acho que assim, tem nada a ver tirar o busto da praça, nada a ver. E eu até sugiro fazer uma sugestão, Fred, pode ser para o jornal, fazer uma pesquisa. Faz uma pesquisa com a comunidade, com a população, depois entrega ela. Que eu acho que cabe os 3, eu acho que fica bem representado, inclusive porque Getúlio Vargas na praça. O principal sindicato brasileiro que nós tivemos ao longo do tempo é o Sindicato dos Mineiros. De né? Nova Lima. De Nova Lima. Nova Lima. E está ali. Né? E ele estava exatamente do lado do Sindicato dos Mineiros. Então, é até uma outra sugestão. Por que não fazer um busto do Dazinho, né? Que é um novalimense que está ali? Então, eu acho importante que, sem causar mais polêmicas, né? Sim, mas eu acho importante o busto voltar para o seu lugar de origem, que é mais representativo, né? Vamos dizer assim. Eu vou, até porque são 3 pessoas diferentes e você de casa ter mais prazer em assistir o nosso programa, 3 opiniões com outras vertentes, não contrárias. Não vou entrar nessa seara se está certo ou se está errado. Eu entendi que a Prefeitura de Nova Lima quer deixar a Praça Bernardino de Lima para pessoas nascidas em Nova Lima. Na minha opinião, interpretei que foi isso. Não vou chute também, né? Chute, não vou entrar nessa seara. O que eu sei é que me sopraram que os integrantes... É difícil eu falar sobre integrantes, que eu estou falando de todo mundo, mas... O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural foi terminantemente contra essa mudança, essa alteração. Eu queria essa mesma revolta de vocês, integrantes desse conselho, mudou uma estátua de lugar 50 metros. Vocês espernearam. Eu queria essa mesma atitude, essa mesma indignação para com a proposta da OUC que vai levantar condomínios chiquérrimos na planta industrial de Morvelho. Ali sim vocês tinham que ficar indignados. Ali sim está mudando a história, a cultura, o patrimônio de nossa cidade. Mas ali o interesse é da prefeitura, grande, né? Esse também é da prefeitura, mas é estátua. Por que vocês não tiveram essa mesma indignação para com esse projeto absurdo, sacana, e tem tantos outros adjetivos negativos que eu queria falar, mas se eu falar, o Eli aqui me mata. Tá certo? Então essa indignação você tinha que ter com as coisas que realmente vão mudar o patrimônio, a cultura e a história de nossa cidade. Ok? Vamos lá. Vamos continuar falando de política, eleições pegando fogo, né? Todo mundo fala de política, boteco, igreja, reunião de amigos, de família. Em Nova Lima, tudo indicava que nós não teríamos candidatos de nossa cidade a cargos de deputado estadual, federal, senador, vice e governador. Mas, Betão, Vitor Penido, ele inclusive me procurou pessoalmente e disse que é pré-candidato a deputado federal
pelo Partido Liberal. Ele, segundo ele, vai focar a sua campanha em divulgar, isso eu achei legal, porque poucos jovens conhecem o trabalho e as benfeitorias que Vitor fez em prol de Nova Lima. Ele vai focar nessa divulgação e focar na importância de um deputado federal. Nós estamos vendo o tempo todo na televisão o quanto é importante um deputado federal. Ele vai focar nisso. O que eu quero ressaltar nessa história toda? Essa questão de Nova Lima, de críticas à prefeitura de Nova Lima, já é retrovisor para Vitor Penido. Ele já fez a sua parte, segundo ele, agora é pensamento em Brasília, no Brasil, que através de um trabalho bem feito, reflete sim aqui na ponta. Eu acho completamente legítimo, né? Um político tradicional, que a gente tem que falar a verdade, né? Nova Lima é Nova Lima antes de Vitor e depois de Vitor, isso aí é uma realidade, assim como as representatividades sociais é uma antes de Carlinhos e depois de Carlinhos. E agora uma prefeitura moderna, uma prefeitura que tenta trazer uma modernidade mais clara antes de João e depois de João. Então, a gente tem que trazer isso. O Vitor tem todas as credenciais para ser o candidato a prefeito de Nova Lima. Eu desejo para ele sorte, né? Já trabalhei junto com o Vitor, né? Quantas vezes. E tem todas as credenciais aí para se sair bem votado, tanto de Nova Lima quanto de Raposos e Riacima, essa micro-região aqui, que sempre foi muito importante, inclusive nas duas eleições dele de deputado federal. Então, eu acho extremamente legítimo, Fred. Nos bastidores aqui, enquanto um fala, a gente fica rindo e tal. Eu tô rindo de Betão. Você vai me permitir, né? Claro. Não, eu tô só corroborar com você. Sim. Você falou de Vitor, top. Uhum. Carlinhos, sim. Top. João, top. Uhum. E nós tivemos o azar de ter o pior prefeito da história de Nova Lima, o senhor Cássio Maiani Júnior, que arrebentou com essa cidade e Vitor Penido teve que refazê-lo e teve que sacrificar, por exemplo, vocês, servidores públicos, né? Vamos lá, não podia... A bola subiu, eu te tiro. Vai lá, Zé. Vitor Penido, não podia haver... Não existe um representante de Nova Lima melhor do que Vitor Penido para representar a cidade e a região lá no poder nacional, no cenário nacional. Lembrando que foi 2 vezes deputado federal. Né? Então, Vitor, pela experiência dele, não só como prefeito de Nova Lima, por 6 vezes, presidente de associação de municípios, deputado estadual em 1 mandato, deputado federal em 2 mandatos, é um homem que tem toda a capacidade, toda a bagagem para nos representar na Câmara Federal. Não é fácil, ele sabe disso, porque ele foi eleito 2 vezes. Ele não vai, ele tem que buscar votos, além de Nova Lima, Raposa e Rio Acima, tem que buscar votos em outras localidades para poder conseguir chegar. Né? Tomara que ele ganhe, meu voto já é dele, porque eu prefiro votar no Vitor Penido, que é da nossa cidade, que votar num candidato a deputado federal que eu não conheço de outro lugar ou que eu conheço só de nome. Então, o Vitor é o meu candidato, já tem meu voto, viu, Vitor? Com toda certeza. Porque acho que ele é um elemento, um político muito bem preparado, que vai fazer um belo trabalho como deputado federal, pela sua bagagem, pela sua experiência, e por agora já ter despedido do esquema municipal, já passou a vez dele, ele mesmo já reconheceu. Vai nessa, Vitor. Deputado federal, vai para lá, é o que você gosta, que você sabe fazer muito bem. Acho que se você ganhar, você vai fazer um belíssimo trabalho. Vai com força. Eu também estou animado com essa decisão do Vitor Penido de ser candidato a deputado federal e principalmente dessa questão de andar para frente. A questão da Prefeitura de Nova Lima já faz parte do passado e queria fazer uma defesa de um termo que se fala muito de nova política e velha política. Queria eu ter a vitalidade e a inteligência de um senhor de 84 anos de idade. Queria ter eu a vitalidade e a inteligência que Vitor Penido tem hoje, 84 anos de idade. E a velha política, vamos falar da nova política? Cleitinho, vamos falar do Cleitinho. Cleitinho tem o irmão
prefeito de Divinópolis. Vai sair para O deputado. outro irmão é deputado estadual ou federal, se não me recorde. Está tentando lançar o outro irmão O Senado? para o Senado. Isso é nova política. Todo mundo enche a bola para falar de Tadeuzinho, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu tenho 47 anos de idade, me acho jovem, bonito e jovem. Bonito, jovem, garoto sexual. É aí que é o problema. Vai ficar a cara do Lula. É aí eu- que mora o perigo. Aí, ele é mais jovem que eu. Ué, 30 aí. Foi eleito presidente, foi Não, eleito membro. para uma vaga, para ser membro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é um cargo vitalício. Vitalício. E mais, ele pode sair agora candidato a qualquer cargo que ele queira, e se perder, janeiro ele toma posse. Isso é nova política. Já está garantido, né, Fred? Isso é nova política. Agora um cara que tem 84 anos de idade, teve escândalo nenhum durante as suas administrações, não tem filho, não tem primo, não tem sobrinho nenhum enfiado em política, não é político profissional, tanto que umas das discussões pessoais de quem ama ele assim como eu, é pra que mexer com isso, mas o cara tá lá com o seu ideal. Parabéns, Vitor. Vai fundo e tomara que a cidade de Nova Lima abrace essa campanha, que seja uma multipartidária, que a própria João Marcelo pode sim vir apoiar, uma vez que Vitor está deixando claro que é paz e amor em prol de Nova Lima. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Resenha Banqueta. Programaço, hein? Uai, que desconto é esse? O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação clara sobre contratos bancários. Tudo o que é descontado ou benefício da conta bancária deve ser explicado de forma clara ao consumidor. Não informar o consumidor previamente é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Não é difícil perceber por que Nova Lima está se transformando em um polo de investimentos. Afinal, quem não quer se mudar para a sexta cidade em sustentabilidade fiscal, a quarta mais segura de Minas e na nona melhor qualidade de vida do Brasil? Nova Lima é o destino da diversificação econômica, porque é movida por grandes ideias e, por isso, abre as portas para receber as suas. O futuro do seu negócio mora aqui e ele espera por você. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. De volta com Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, de Minas Gerais e também do Brasil. Mas antes de voltarmos com o nosso bate-papo, importante recado. Segurança é algo que todo mundo busca, né? E sabe qual a cidade é considerada a quarta mais segura de Minas? Nova Lima. Talvez você a conheça pela Mata Atlântica preservada ou por estar ao lado de Belo Horizonte. Mas Nova Lima hoje vai muito além disso. Nos últimos anos, a cidade passou a investir em peso na sua infraestrutura e inovação. E isso deu resultado. Agora tem a nona melhor qualidade de vida do Brasil. É assim que Nova Lima também está se tornando cada vez mais um polo econômico e tecnológico, atraindo empresas e movimentando negócios. Isso tudo sem abrir mão de sua tradição. Quem já foi recebido com hospitalidade novalimense e uma queca quentinha sabe bem do que eu estou falando. Ali, a gente se sente em casa. É só chegar e você vai perceber que, entre as montanhas, nasce um novo amanhã de braços abertos para te receber. Quer visitar, viver ou investir em uma das cidades que mais cresce no Brasil? Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Essa realmente é a melhor cidade do Brasil, viu, gente? Agora vamos falar de um tema muito triste, Betão. Nessa quarta-feira, a equipe da TV Bandeirantes
formada por um cinegrafista e por uma repórter, uma jornalista. Eles foram até a BR-381 para mostrar dos problemas dessa BR ridícula. Passaram 15, 30 minutos no máximo, acho que foi menos do que isso. Eles envolveram em um acidente, o cinegrafista faleceu e a jornalista encontra-se em estado grave. A pergunta, Betão, é o seguinte: você vai em São Paulo, você vai no Rio de Janeiro, você vê obra para tudo quanto é lado, e o nosso estado, que tem a maior malha rodoviária, não se anda nessa tal duplicação da 381. Ah, Fred, 381 é difícil pra caramba. Só de famílias vão ter que ser desalojadas, né? Vão ter que retirar das ocupações 2.000 famílias. Isso é impossível. Beleza, nós temos um rodoanel, projeto pronto, dinheiro no caixa, que por sei lá o que do pessoal de Contagem e de Betim, Marília Campos e o Medioli são contra, que vai passar por dentro da cidade. Não interessa, começa onde? Fora dessas cidades. E nós temos 53 deputados federais que estão o tempo todo aí, ó. Aécio Neves conversando lançando Ciro Gomes, agora com Calil. Qual deputado federal grita por isso? Qual deputado estadual está brigando pelo rodoanel? Fred, é muito triste, porque é o seguinte, a realidade é o seguinte, só vai acontecer isso, assim, é muito difícil de acontecer, porque quando morresse uns 2 deputados aí na 381, coisa que não vai acontecer, porque eles não andam na 381. E é o que você acabou de falar, né? É o absurdo dos absurdos, porque a gente tem uma série de pessoas que já morreram, famílias que já perderam parentes ali naquela rodovia da morte, né? Nova Alimenses, né, Beto? Nova Alimenses, tiveram aqui, perdi amigo meu que trabalhou comigo na prefeitura, nessa rodovia da morte. Eu, o João, que Deus o tenha, ele e a família dele, perdeu a família toda, só ficou uma filha. Então, assim, nós já perdemos até a capacidade de indignar, né? Porque gente, não tem jeito de fazer, não tem jeito de duplicar ela, não tem jeito de pular. Passa por cima, faz uma pista em cima da outra, se vira, entendeu? Porque a família não quer sair, o pessoal não vai sair, o cara da fazenda não quer abrir, então beleza, põe uma pista em cima da outra ali, entendeu? Faz por baixo, faz qualquer coisa, mas precisa resolver o problema da 381. Ah, é difícil porque nenhuma empresa quer pegar. Ninguém quer pegar a concessão da 381 porque vai chegar em trecho que não dá para poder fazer. Não tem trecho que... Gente, tem um monte de rodovia aí que eles aplicaram o pedágio sem ter uma obra do pedágio. Já fizeram pedágio, tem em Minas Gerais um monte de pedágio, não só em Minas, mas no Brasil também, um monte de pedágio que a obra vai começar só depois que eles arrecadaram o dinheiro para começar as obras. Então, assim, a gente paga imposto, paga IPVA, paga isso, paga seguro, paga um monte de coisa. E agora paga o pedágio. E você só vai ter o resultado daquilo depois que eles... Aí terceirizou, aí você vai começar a pagar, eles vão abastecer o caixa, depois que abastecer o caixa, eles vão começar a fazer a obra. Isso vai acontecer, você sabe quando, né? Dia de sol nunca. Então, é preciso que todos os deputados, esses 53 deputados aí, federais. Vamos falar aqui o senador de Minas, onde é que estão os senadores de Minas? Inclusive, o Rodrigo Pacheco. Viana, Rodrigo Pacheco e Cleitinho. Cleitinho fica aí conversando. Cleitinho outro dia estava fazendo desvio para sair do pedágio. Ele fazendo propaganda para a pessoa fazer desvio para sair do pedágio. Não é essa a discussão, gente. A discussão é isso que nós estamos conversando aqui. Tá certo? É preciso urgentemente que no mínimo esses 3 senadores encampe isso aí e entre nessa briga. Senão, gente, eleição está aí e a gente tem que ficar de olho nessas eleições, tanto nos deputados federais, nós acabamos de falar aqui agora, nos deputados federais, nos deputados estaduais e nos senadores, para nos representar, principalmente nesse sentido. Zé Raimundo, você que a gente sabe, devido à sua atividade profissional, passa muito por lá. Rodei muito por ali e posso te dizer o seguinte, até o final dos anos 80 era uma coisa, era uma estrada
perigosa, considerada até a rodovia da morte, como haviam outras em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. E você falou bem, tudo que vocês falaram tem a ver. São Paulo é outro mundo em termos de estrada, as rodovias são todas perfeitas, raramente você tem uma reclamação de qualquer rodovia em São Paulo. O Rio de Janeiro também está muito bem em termos de rodovia, são basicamente todas pedagiadas, mas todas funcionam, e só Minas Gerais que esse atraso. Agora, esse atraso vem dos governos de Minas, não é só o que o Betão falou de senadores. Senador, são os deputados, todos que estão lá, os 53 federais que estão lá. E não é só os de hoje, não, gente. Aí eu vou lá nos anos 90, quando eu comecei a viajar para essa região, ida e volta toda semana, e eu sei o que eu sofri nessa estrada já nos anos 90. Tem 30 anos isso, Fred. E por ali passaram o senhor Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos, o presidente Lula já está no seu 3º mandato, o senhor Bolsonaro que teve mandato, Dilma Rousseff teve mandato, não teve um presidente para olhar para o estado de Minas Gerais e falar, nós precisamos acabar com essa rodovia da morte, precisamos resolver essa situação. Então, esse é um trabalho não de senadores só, senadores, deputados federais, governadores do estado, o senhor Zema que está aí, os anteriores, o senhor Pimentel, o senhor Aécio Neves, conforme você falou, todos eles que passaram por aí, que têm passado, e os presidentes da República também, e resolver essa situação. É morte todos os dias, é realmente a rodovia da morte. Ô, gente, aquela rodovia de Belo Horizonte até João Molevade, pelo menos, e de lá para cá, quem estiver nessa rodovia vai pianinho a 50, 60 por hora no máximo, não tenta ultrapassar, porque é uma rodovia extremamente perigosa. Agora, você falou aí, mas tem 200, né, famílias? Não sei quantas. 2.000 famílias ao longo da 381. Tem que tirar, tem que chegar e tirar, tem que haver. As famílias vão ser realocadas para outros lugares, como acontece em qualquer obra desse tamanho, Fred. Então tem que chegar na família e falar, meu amigo, essa casa sua aqui que é invadida, que isso aqui é terreno invadido, não pode mais ficar aqui. Eu vou te dar um outro terreno com uma outra casa, tá bom? Você pode espernear, fazer o que você quiser, mas você vai ter que ir, porque eu preciso arrumar estrada, não vai ficar morrendo gente aqui, inclusive a sua família, porque a família deles também corre risco. Então, é preciso de ação, é preciso de boa vontade. Isso está faltando geral, está faltando no governador, está faltando nos deputados, está faltando nos senadores, está faltando no governo federal. Para resolver a situação, só abraçando todo mundo e ter coragem para fazer. E outra, tem mais uma, tá? Só porque o Betão falou ali, eu lembrei. Estão cobrando um pedágio absurdo, porque tem um pedaço lá que foi arrumado, um pedacinho que foi arrumado. E já, para você trafegar nesse trecho, está pagando um pedágio absurdo. Então, tem que resolver a situação. E agora nós estamos falando aqui porque o acidente aconteceu com colegas nossos da imprensa. Isso. Tá? Mas todo dia morre gente tem, lá. Verdade. Todo dia morre. Vamos lá. Pessoal, tema discutido também em todo o Brasil é a questão do relatório final da CPMI contra o crime organizado. Essa CPMI pediu o indiciamento do Procurador-Geral da República e de 3 ministros do STF. Me ajudem. Toffoli, Gilmar Mendes e Flávio Dino? E Alexandre Moraes. E Alexandre Moraes. Perdão, vou esquecer de Xandão. Repetindo. Toffoli, Alexandre Moraes e Gilmar Mendes. Zé Raimundo, o que você achou desses indiciamentos, do relatório, de tudo? Dá uma geral. Não, primeiro vamos falar aqui o seguinte, não existe, as entidades brasileiras não estão funcionando nada. O poder legislativo não combina com o judiciário, não combina com o executivo, cada um é uma guerra entre os poderes e todos eles estão errados, todos eles têm as suas falhas. Agora, o relator da CPI, ele fez o indiciamento porque ele é o relator. E aí ele tocou nos intocáveis, Fred. O pessoal do STF é intocável. Eles podem prender, eles podem colocar tornozeleira eletrônica, eles podem indiciar, pode fazer o que quiser, mas eles são intocáveis. E aí o relator mexeu com eles. Agora ele foi corajoso e está feito a delação, foi feito o indiciamento. Agora, já não foi aceito e nem vai ser aceito. O relatório foi reprovado? Já vai ser reprovado, a gente já sabia disso. Agora, está normal, não tem nada de anormal. Ele, como relator, ele tem o direito de fazer. E ele tem esse poder de fazer. E o ministro Gilmar Mendes está dizendo que ele não tem esse poder. Então,
Para que serve a CPI? Aliás, a CPI dos CPIs aqui no Brasil é uma bagunça danada. Não serve para nada, né? Essa que é a verdade, infelizmente. Betão, esses indiciamentos, esse relatório da CPMI. O que eu fiquei... A gente fica meio absurdado, assim, olhando senadores, né? Senadores da República. É a CPI do crime organizado. Do crime organizado mesmo, não indiciou ninguém, não ouviu ninguém, não convocou ninguém, não convocou nem o pessoal do Banco Master aí, que tem suspeita de interferência aí junto com o PCC, lavagem de dinheiro e tudo. Então fica um negócio assim, é para descredibilizar. É para descredibilizar, só pode ser para descredibilizar as CPIs, porque não tem sentido um negócio desse, não tem sentido. Os dois, um foi delegado, o outro foi não sei o quê. O Alessandro Vieira, depois eu fui descobrir lá também que ele estava apoiando lá a Lava Jato, com os métodos lá do Moro, aquela coisa toda e tal. Então, assim, é uma coisa absurda desses senadores que se propõem a fazer esse papel, um papelão, né? Porque acaba colocando em xeque as instituições como o Senado e as CPIs, que aí você pega a CPI do INSS, foi aquela chacota com o presidente blindando todo mundo, e agora vem esses dois aí e faz essa chacota. Então não tem nem o que comentar, Fred, porque eu tentei pegar uma opinião ali na UOL com o Josias, que eu não sei, mas ninguém fala assim, gente, isso aí é a coisa mais ridícula que teve, né? Porque do crime organizado mesmo, eles não ouviram ninguém, não convocou ninguém, não chamou ninguém, ficou elas por elas, quem é que vende arma, quem é que compra arma, como é que é o tráfico de drogas, como é que lava dinheiro, como é que faz isso, isso eles não ouviram, então ficou um dito pelo não dito. A questão toda é o seguinte, o STF é independente do governo, não é isso? Tudo é independente. Todos os poderes são independentes um do outro. Tá. Mas esse relatório só foi reprovado porque o governo fez uma mega operação onde conseguiu trocar membros da CPMI dos partidos do Centrão. Retiraram membros que iam votar a favor do relatório, ou seja, a favor do indiciamento desses 3 ministros, mais do Procurador-Geral da República, e através do governo, não sabemos como, quais métodos, quais promessas, quais moedas em troca foram utilizadas, mas trocaram integrantes dessa CPMI por outros integrantes aliados ao governo federal. Mas isso não atinge o governo federal. Mas, ao mesmo tempo, isso não é ruim não, porque cada vez carimba ainda mais no peito do Lula o STF. Quem vota em Lula é a favor do STF. De Alexandre, do Gilmar Mendes. Então é essa aí Toffoli. Que fica de Toffoli. Vamos lá. Não sei se é Betão ou Zé. Vamos lá no Betão. Betão, Ramagem tinha sido preso nos Estados Unidos e através, segundo os Bolsonaro, com a interferência do Trump, ele foi solto 2 dias depois. Não, eu achei 2 coisas. Primeiro, que o cara sai do Brasil escondido, né? Todo mundo assim, é muito macho, mas até ser condenado. Aí saiu fugido, perdeu o mandato, aquela coisa toda. E ainda, para além de tudo, fica andando sem documento, com documento vencido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão prendendo até a sombra, né? Mas aí foi solto lá, aí resolve por aí, até ver o que vai ficar aí, o que vai acontecer aí na próxima eleição dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos agora, você não sabe nem qual regime que tem lá, se é ditadura, se é democracia, se é semi-democracia, ninguém nem sabe o que tem ali mais. Então, eu acho que não está tudo dentro do padrão aí do Ramagem com os Estados Unidos. Tem um tanto de gente que está lá foragida da justiça brasileira. Algum comentário, Zé? A briga é nossa, a briga é interna, porque um lado da esquerda quer trazer o cara de volta para o Brasil, né? E o lado da direita quer que ele receba lá o benefício lá de... Perseguição. O benefício de ficar lá, de refugiado.
Isso. Enfim, são a briga política nossa. Agora, quem vai definir é lá nos Estados Unidos, porque ele foi preso lá. Está no território americano. Eles é que vão resolver lá. Então, não tem nesse negócio de, Trump, não tem isso não. O Trump está pouco preocupado com isso aí, gente. Ele está preocupado com o petróleo lá, com a guerra, não tem nada a ver. Então, isso aí vai ser resolvido diplomaticamente lá nos Estados Unidos, o que eles resolverem, está tudo certo. Betão, agora Zé Raimundo, rapidamente teve uma pesquisa divulgada pela Quest essa semana, onde trouxe um cenário mais complicado para Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação aumenta, a questão dos números de aprovados, segundo Felipe Nunes da Quest, bateu um patamar que, em termos dos últimos candidatos, os últimos presidentes que foram candidatos ou que apoiaram alguém, como Fernando Henrique apoiou e não conseguiu, como Lula conseguiu, os números de desaprovação apresentados pelo governo do Lula são números que historicamente não conseguem se reeleger nas eleições. Os números, por enquanto, Fred, é muito cedo para falar, porque eu tive acompanhando as pesquisas, tem uma pesquisa que deu Lula pouco na frente, a outra pesquisa deu Flávio Bolsonaro pouco na frente, estou falando em termos de segundo turno. Então, essa briga, essa polarização vai continuar, está normal isso aí. Agora, a queda do Lula é normal porque o governo está ruim, o governo não está entregando o que ele prometeu lá atrás. Então, com essa deficiência do governo, com a não entrega do governo federal, obviamente que ele vai perder o seu espaço. Agora tem o pessoal da esquerda que vai continuar votando no Lula, o pessoal que depende aí dos benefícios que o governo dá, ele vai continuar dando. Agora, a disputa a cada dia está mais acirrada e vai continuar acirrada até o final. Betão. A pesquisa da Quest, o Felipe Nunes, a Quest e o Felipe são competentes demais, né? Então, é óbvio que isso aí é um teste de cenário, né? Pesquisa é para isso mesmo, teste de cenário, que vai orientando um lado ou outro, mas é como nós dissemos aqui no último resenha, quando a chapa esquentar é que a gente vai entender, né? Por exemplo, acabar com os direitos trabalhistas, vocês querem viver igual o Milei fez lá na Argentina, sem direito nem nada? E assim a gente vai começar a discutir essas coisas, porque todo mundo que precisa do Estado, gente, tem que ter essa consciência. Agora, o voto é de cada um, né? O voto é daquela pessoa que acredita naqueles projetos, e às vezes um projeto fantasioso. Mas com relação à pesquisa, eu acho que ela é teste de cenário e a gente tem que aguardar mesmo para a gente ver como que vai ficar. Zé, pitaco final, 30 segundos. Pitaco final, Fred, eu vou ter que tocar aqui no assunto Vila Nova. Nós que tanto elogiamos a nova SAF, está todo mundo feliz, satisfeito com a SAF. O SAF tem que informar para o torcedor os jogadores que já estão treinando para o campeonato. Por que está escondendo isso? Que falta de transparência é essa? Nós ficamos aí o ano inteiro sem saber o que ia acontecer, quem é que ia ser SAF, e agora que tudo se esclarece, essa semana eu busquei junto à assessoria de imprensa da SAF, conforme foi combinado, um pouco de notícia para poder colocar na minha coluna. E eles me responderam o seguinte: não, ver a visita do presidente aqui, legal, a visita do presidente, mas nós queremos falar um pouco mais. Quem é que tem? Jogador, tem algum conhecido? Não tem? Veio de onde? Isso não tem problema disso, não. Esconder isso por quê? Então, primeira falha, na minha opinião. Eu que tanto elogiei, estou tão satisfeito com a SAF, mas nessa pisaram na bola. Betão, pitaco final. Gente, para os advogados aqui, atenção na fala do vice-governador, agora governador de Minas, Matheus Simões, falou aí sobre os presídios de Minas Gerais, né? Ele fez uma indagação e aí a gente precisa só ter esse cuidado aí, todo mundo observar. Semana que vem nós vamos falar sobre esse assunto do Matheus Simões. Obrigado pela audiência, até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.